Ah, mas pra falar de verdade em inglês precisa morar fora, né? Será mesmo? Eu ouço muita gente falar que consegue entender bem, mas que na hora de falar não saem as palavras. Então vai viajar ou vai falar com um nativo, vai pedir comida no restaurante e a pessoa acha que está entendendo, mas na hora de realmente falar, ela trava. E por que isso acontece? Na verdade, da minha experiência, para você poder falar, você tem que ter um extenso vocabulário, você tem que ter uma compreensão muito boa. Então, se você não está conseguindo falar, é porque você não está conseguindo entender. Se você tiver uma compreensão boa, você vai começar a falar. O que isso quer dizer? A gente sempre tem em línguas o input e o output. Input é tudo que entra do mundo externo para você, que é, na verdade, leitura e escuta. Então, tudo que você lê e tudo que você escuta é input para você. É o mundo externo se comunicando com você. E a gente tem o output. O que é o output? É tudo que você produz para o mundo externo. O que é isso? A escrita e a fala. Da minha experiência, como que funciona? O input ele sempre está num nível maior do que o output. Então você precisa ler muito e ouvir muito antes de você realmente conseguir escrever e falar e se comunicar. Então, se você quer falar inglês melhor, você precisa aumentar o seu input. Como que você faz isso? Através de áudios compreensivos e através de leitura. Você precisa ler muito. Você está lendo um texto, está lendo um artigo, não se contente. Vai para cima. Leia um livro. Você está lendo um livro já? Leia mais livros. É assim que você vai conseguir falar melhor. Além disso, áudio. Você precisa de muito áudio. Então, assista séries. Você está assistindo um pequeno vídeo de 5 minutos? Assista um episódio de 20 minutos. Você está assistindo um episódio de uma série de 20 minutos? Vai para um filme, assista sem legenda, você precisa aumentar seu input. Se você aumentar esse input, você vai ouvir e vai aprender igual uma criança, através do input. Com o tempo, essas informações elas começam a ser registradas na sua cabeça. E aí você começa a fazer a mágica que o nosso cérebro faz para ele poder transformar isso em output. Ou seja, antes de poder formar 5 frases, você precisa entender 100 frases lá atrás. Então você quer falar de uma forma que você não vai travar, você quer encontrar um nativo e falar naturalmente com ele, você quer ir viajar e falar de uma forma que as palavras não vão fugir da sua cabeça, você precisa aumentar o seu nível de compreensão. Você precisa ouvir e ler. É assim que você vai fazer. Quais são os passos para que você possa falar de uma forma mais natural? Como é que você pode melhorar o seu speaking? Para ter uma conversação melhor, o primeiro passo é você entender mais. Você precisa entender melhor essa língua. E os passos que eu estou dando aqui, eles não são contínuos, tá? Não é faz o passo 1, termina o passo 1, depois vai para o passo 2. Isso daqui você tem que manter vivo, tudo que eu vou falar aqui para você. Então o passo número 1 é entender mais. O passo número 2 é subir o nível. Você nunca pode ficar num nível que está fácil. Você sempre precisa ter aquele desafio. Então, se você estiver ouvindo um áudio, se você estiver ouvindo uma série e está muito fácil, se você está lendo um texto e você entende absolutamente tudo, você precisa empurrar um pouquinho aí, você precisa subir mais um degrau aí. Coloca mais coisa, coloca textos mais longos, filmes mais longos, extensos, que sejam um desafio para você, que o vocabulário seja um desafio para você. O terceiro passo é você entender mais. Então, você está escutando, agora você precisa entender o que você está escutando, certo? Quanto mais você entender, quanto melhor for a sua compreensão desse idioma, melhor você vai falar. E o quarto passo é você falar mais. Não tem como aprender a conversar se você não conversa. Não tem como aprender a falar se você não fala. Então você tem que se colocar nessas situações onde você possa falar. Eu mesmo não perco nenhuma oportunidade para falar nenhuma língua quando eu vejo que tem um nativo. Então, se eu estou andando na rua, eu saio com alguém e tem um francês, tem um alemão, eu vou conversar com eles em francês, em alemão, ou na língua que eu estou aprendendo. Agora, por exemplo, eu estou aprendendo mandarim. Então, eu vou numa loja e tem um chinês lá, eu vejo ele falando chinês, eu pergunto que horas são para ele. Pelo menos isso, entendeu? Então, você não pode perder nenhuma oportunidade para conversar. Não existe nada melhor, nada mais rápido do que você conversar.
É através da conversação que você vai melhorar esse skill de speaking. Eu sei, você está se colocando numa situação desconfortável, mas se você quer aprender a falar de verdade uma língua, você precisa se colocar nessas situações desconfortáveis. Por quê? Você vai errar, é fato isso. Mas é através do erro que você vai aprender. É através do erro que lá na frente você vai cometer menos erros. Então os erros que você vai falar hoje, se você parar um nativo e começar a conversar com ele, são menores do que os erros que você vai fazer daqui a um mês, daqui a 2 meses, se você ficar aplicando essas técnicas. Então, você não pode ter vergonha, tem que ser cara de pau, vai lá, fala o que você sabe, porque eu sei que existe uma ideia que você quer passar, que você passaria em português, por exemplo. Eu quero conversar com uma pessoa sobre determinado assunto, eu quero passar esse bloco de ideias aqui para ela. Se eu fosse passar em português, eu conseguiria tranquilamente. Só que se eu for passar em inglês, por exemplo, eu vou passar metade da ideia. É melhor passar metade da ideia e se fazer entendido do que não passar nada por medo e vergonha. Então, você quer melhorar o seu speaking, você quer falar melhor, você quer conversar melhor, você precisa compreender muito bem, ouvir muito, aumentar o nível e se colocar em situações desconfortáveis onde você tem a oportunidade de falar. E uma coisa que você vai perceber também é que através da escuta, é assim que o nosso cérebro funciona, da minha experiência funciona em todas as línguas que eu aprendi. Através da escuta, o seu cérebro ele vai começar a memorizar as palavras, mas também tem um segundo efeito que é muito bom, que é a pronúncia. Quanto mais você escuta, mais você internaliza esses sons que não são nativos para nós que somos brasileiros. Então, os sons que são mais difíceis, por exemplo, o R no francês ou o TH no inglês, esses sons, quanto mais você escuta, mais o seu cérebro é forçado a ir naquela direção. Porque se você escuta uma vez, a chance de você falar errado é muito alta. Agora, se você fica escutando aquele som, vai chegar um momento em que seu cérebro vai falar assim, você está falando errado. Para falar certo, você tem que falar dessa forma. Se você focar em aumentar o seu input, ou seja, ouvir mais e ler mais, de uma forma que você esteja compreendendo, mas ainda existe o desafio, se você fizer isso repetidamente, o seu output vai melhorar também. Ou seja, com o tempo, você vai ser capaz de falar inglês de uma forma melhor.